E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Eliomar de redação e a gente está vendo a competência 3, que é desenvolvimento. E dentro dessa competência 3, nós iremos ver desenvolvimento das ideias e o chamado projeto de texto. Vem comigo. A competência 3, ela te pede primeiro o desenvolvimento das ideias. Como que as ideias serão desenvolvidas dentro do meu texto? E aqui é uma introdução que está com um problema de desenvolvimento de ideia, porque eu estou dizendo que aquilo que foi proposto na Constituição, que essa máxima aqui, que é assegurar direitos para que haja um bem-estar social, não é colocado em prática no país, principalmente no que tange ao acesso ao cinema no Brasil. A pergunta que fica aqui: por que não é colocado em prática no país? Se eu, a partir daqui, já jogar uma tese e disser isso aqui, ó, esse cenário desafiador, demanda condutas mais efetivas do poder público. Daqui, fiz uma tese bem simples, que é uma tese de sugestão. Estou dizendo que isso aqui demanda ações efetivas do poder público. É uma introdução que está com problemas. Ela está com um problema dentro da competência 3. Gramaticalmente, a Constituição Federal, 88, assegura, não tenho vírgula errada, direitos e deveres, bem-estar social. No entanto, essa máxima constitucional não é colocada em prática no país, principalmente no que tange ao acesso ao cinema no Brasil. Esse cenário desafiador demanda condutas mais efetivas do poder público. Competência 1 não tem problema. Eu vou para a competência 2. Competência 2 é repertório. Eu tenho a Constituição Federal, é um repertório, é pertinente, é legitimado, porque eu não inventei, e é produtivo, porque aquilo que está na Constituição não é colocado em prática no país. Aí eu vou para a competência 4, coesão textual. Eu tenho elementos coesivos válidos? Tenho. Eu chego aqui, ó, elemento coesivo, no entanto, a contradição. Essa máxima constitucional se refere ao que eu citei aqui, segundo elemento coesivo válido. País e Brasil aqui, sinônimos, chamei esse cenário desafiador, que está retomando todo esse contexto. Então, competência 4 está tranquilo. A 5 não dá para avaliar, porque a proposta de intervenção é minha conclusão. Nessa introdução, eu já estou com problema em qual competência? 3. Por que eu estou com problema na competência 3? Vamos lá. Primeira coisa, no entanto, essa máxima constitucional não é colocada em prática no país. Generalizei. Então, a gente precisa de atenuadores. Muitas vezes, em alguns casos, em algumas situações, o Estado ele não falha 100%, a sociedade não falha 100%, a família não falha 100%, a escola não falha 100%. Então, eu nunca posso dizer numa redação que aquilo que está na Constituição não é colocado em prática, nunca é colocado em prática, porque o Estado não falha, e eu não posso generalizar. Então, aqui para amenizar, no entanto, essa máxima constitucional abriria a vírgula bem aqui, ó, e colocaria um atenuador. Muitas vezes, ele atenua em alguns casos, em algumas situações. Muitas vezes, não é colocado em prática no país, principalmente no que tange o acesso ao cinema no Brasil. A falha está aqui. Por que não é colocado em prática? Eu preciso desenvolver essa ideia. Em hipótese alguma, o candidato pode deixar para o corretor, para que o corretor termine de desenvolver o pensamento dele. Por mais que esse pensamento seja simples, o corretor não pode ter a tarefa de pensar pelo candidato, de finalizar o pensamento do candidato. Então, aqui, ó, tem uma falha de desenvolvimento de ideias. E como que a gente vai resolver essa falha de desenvolvimento de ideias? Explicando isso, justificando isso. E aí lá vai uma dica de coesão textual.
Quais são aqueles elementos coesivos? Puxar aqui, ó. Quais são os elementos coesivos que vão servir para explicar, justificar uma ideia, uma justificativa? Uma vez uma vez que serve para isso. Olha, coesão textual, a gente não repete esse tipo de conjunção. Uma vez já que, já que, visto que, visto que, haja vista. Está aqui, ó. São elementos coesivos que vão nos ajudar na hora da justificativa, tá? Na hora de dar uma justificativa. E olha só a dica para não ter que repetir. Uma vez que, já que, visto que, haja vista. Então, brincando aqui, tem 1, 2, 3, 4, tá? 4 elementos coesivos que vão me ajudar para eu dar a explicação. E aí, como que a gente iria ajeitar isso aqui, ó? Ainda não coloca a tese, ainda não vou colocar, porque eu preciso desenvolver essa ideia minha. E aí eu diria, ó, vírgula, não é colocado em prática no Brasil, vírgula, uma vez que essa forma de cultura, uma vez que essa forma de cultura enfrenta entraves, barreiras, dificuldades, entraves que impedem o acesso. Ah, mas eu já tenho aqui a palavra acesso, não teria problema algum. O acesso pleno da população, o acesso pleno da população à sétima arte. Aí o que eu fiz para retomar cinema, ainda joguei aqui sétima arte. Agora é que eu vou colocar a tese. Depois que eu dei a minha explicação, depois que eu desenvolvi a minha ideia, e aí que eu venho, ó, esse cenário desafiador, demanda, olha aí, demanda, pede, requer, demanda condutas mais arrojadas, efetivas, né, do poder público. Tá aí. Antes de eu colocar a tese, eu dei a explicação, eu desenvolvi a ideia. Eu não posso deixar para o meu corretor esse papel. Eu falo, eu desenvolvo, entende isso? Eu falo, eu coloco meu ponto de vista, eu preciso deixar bem claro aquilo que eu quero defender. Só lembrando que aqui, ó, muitas vezes, para não generalizar em redação não é interessante, não é bom. Agora, a minha introdução aqui está legal. Eu começo a pontuar. Não quer dizer que com essa introdução eu já recebi nota máxima. Eu começo a pontuar. Na competência 2 é repertório. Eu tenho um repertório válido, eu tenho um repertório pertinente, eu tenho um repertório legitimado, eu tenho um repertório produtivo. Na competência 4, que é coesão textual, eu tenho vários elementos coesivos, vou destacar aqui os elementos coesivos que eu tenho. No entanto, que está me dando a contradição, essa máxima constitucional, que retoma todos terem direitos para que haja um bem-estar social, colocado em prática no país. País que está sendo sinônimo de Brasil, principalmente no que tange ao acesso ao cinema, uma vez que, olha, da justificativa, da causa. Isso aqui a gente olha lá nas orações subordinadas adverbiais, uma vez que essa forma de cultura, qual é a forma de cultura? É o cinema, elemento coesivo da retomada.
enfrenta entraves que impedem o acesso pleno da população à sétima arte que é cinema. Aí eu venho com mais um elemento coesivo, esse cenário desafiador. Então, brincando aí na introdução, tu já tem vários elementos coesivos. Então, eu estou na competência 4. Competência 1, gramática. Por enquanto, ainda não há nenhum erro aqui. Entende que uma introdução ela é importante porque é ela que vai dar aquela visão geral para o meu corretor. E aqui, ó, a minha tese, eu estou dizendo que esse cenário desafiador demanda condutas mais arrojadas do poder público. Eu preciso dizer quais são essas condutas. Embora eu não tenha colocado aqui uma tese de culpa, por exemplo, Estado, sociedade, Estado e família, Estado e empresas, Estado e escola, eu vou desenvolver isso nos meus desenvolvimentos 1 e 2. Tem mais. Além de uma tese dessa daqui, de sugestão, eu teria uma outra opção? Sim, aquela tese de culpa que eu já deixo bem claro o que eu vou defender, tá? Para fazer uma tese de culpa, eu iria aproveitar aqui cenário desafiador. Tiraria o demanda, porque por enquanto eu estou numa de sugestão, tiro demanda e coloco esse cenário desafiador é fruto, tá? É fruto, é resultado, é fruto da ausência de ações efetivas do poder público, ausência de ações efetivas do poder público e da falta de engajamento, olha a palavrinha boa para vocabulário, o engajamento. Esse engajamento pode ser social, por exemplo, de engajamento de empresas que trabalham de empresas que trabalham com esse setor. Está aqui. Tirei a tese de sugestão e joguei a tese de culpa. A tese de culpa, eu dou encaminhamento para o meu corretor. Então, o meu corretor, a partir do momento que ele olha a minha introdução, o que ele vai pensar? Espera aí, ele está dizendo que a ausência de ações efetivas do poder público. Eu vou mostrar para ele, primeiro, como o poder público falha e como que o poder público contribui para que não haja esse acesso democrático ao cinema no Brasil. Aí, no desenvolvimento 2, eu estou dizendo falta de engajamento de empresas que trabalham com esse setor. Está aqui. No desenvolvimento 2, ele vai procurar isso. Eu acabei de dar um encaminhamento para o meu corretor. Ele vai procurar e ele precisa encontrar. O que ele precisa encontrar? Poder público falhando e a falta de engajamento do setor de empresas, né, que trabalham com a sétima arte, que trabalham com o cinema. Entende isso? Uma introdução, ela diz muito daquele meu perfil, do que eu vou fazer lá nos 2 desenvolvimentos. E não custa nada lembrar, vídeo 1, introdução, entre 6 e 7 linhas. Não é para fazer uma introdução de 9, 10, 11, 12 linhas, isso não dá ponto para ti de jeito algum. Uma introdução está ali entre 6 e 7 linhas. Se eu fizer uma introdução muito longa, suponhamos 10 linhas, um desenvolvimento 1 de 9 linhas, um desenvolvimento 2 de 9 linhas, eu vou ter problemas na minha proposta de intervenção. Eu não vou ter linha suficiente para desenvolver essa proposta. E entende que a proposta, dentro da proposta de intervenção, estão 20% da minha nota estão ali. Porque a proposta sozinha vale 200 pontos. Isso tudo equivale a 20%. Eu não coloquei proposta de intervenção, eu só tenho a chance de, no máximo, ganhar 800 pontos na redação, não mais do que isso. Então, eu não quero perder dessa forma, em hipótese alguma. Daí a gente trabalha da seguinte forma. Introdução,
entre 6 e 7 linhas. Desenvolvimento 1, que eu vou desenvolver essas ideias aqui da minha tese, entre 7 e 8 linhas. Posso até fazer um desenvolvimento, um aí com 9 linhas, o outro não pode estar a mais do que isso em hipótese alguma. Um desenvolvimento 2 entre 7 e 8 linhas, e aí o que sobra é para minha proposta de intervenção, que precisa estar detalhada. O que a gente viu agora? Desenvolvimento das ideias, tá? O que eu preciso fazer, quais os elementos coesivos que me dão essa ideia de desenvolvimento, para deixar o meu texto mais claro e direto possível para o meu corretor. Beleza? Até a próxima.